Uma história de arrepiar. Para o que você está fazendo agora. Robert sempre soube que era adotado. Ele tem uma vida comum, estuda, vai para a faculdade, mas no primeiro dia de aula todo mundo começa a chamar Robert por outro nome, Edward. Não, Edward, não, é Robert, não, é Edward. Dizem que ele é a cara de um tal de Edward. O Robert quer tirar isso a limpo. Ele encontra o Edward e ele não acredita no que vê. Robert, Edward. Eles são idênticos. Ficam até famosos na universidade. A história vai parar nos jornais e um desses jornais chega à casa do terceiro personagem dessa história, David. Ele vê a foto de Edward e Robert e o David não consegue acreditar. Ele também é igual aos dois. Cada um tem sua casa, cada um tem sua família. 3 pessoas idênticas que não se conheciam. Resolvem fazer um exame de DNA e comprovam que eles são irmãos. Só que a história fica ainda mais interessante e, digamos, sombria, porque os trigêmeos descobrem que foram vítimas de um experimento cruel comandado por um médico psiquiatra. Quando eles eram bebês, os 3 irmãos foram enviados para lares adotivos diferentes de propósito e as famílias nunca souberam que eles tinham irmãos. O plano do psiquiatra era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de pessoas que crescem em ambientes socioeconômicos diferentes. Afinal de contas, o que tem mais impacto? Genética ou a socialização? Você coloca 3 irmãos gêmeos, ou seja, a mesma genética, em 3 famílias diferentes, de classes sociais diferentes. Eles vão chegar no mesmo lugar? Ou um vai continuar sendo de classe C, o outro de classe B, o outro de classe A? Ou será que num determinado momento da vida, por conta da genética, eles vão alcançar o mesmo lugar? É meritocracia ou não é meritocracia? Olha que coisa. Só que agora estão falando que esse experimento é cruel e devastador para esses jovens que cresceram sem saber dessa informação. Preparamos uma reportagem. Veja comigo. Quantas pessoas iguais a você existem no mundo? Difícil saber, mas que tem. Vira e mexe, a gente vê famosos que não têm qualquer vínculo familiar. Mas se a gente dissesse que são irmãos de sangue, ninguém duvidaria. Mas o legal é quando as coincidências acontecem. Olha esses rapazes, Robert, Edward e David. Parecidos, não? Arrisco dizer idênticos. Aos 19 anos, Robert foi para a universidade. Imagine aquela tensão do primeiro dia de aula. Agora vamos triplicar isso. Robert se viu numa tremenda confusão. Todo mundo estava chamando ele por outro nome, Edward. Aquilo foi irritando o estudante até que ele resolveu pedir explicações. Foi aí que Robert descobriu que ele era parecido com um tal de Edward. Ele foi conhecer o rapaz e quase caiu de costas. Quando se viram pela primeira vez, Robert e Edward ficaram se olhando. Tudo era igual, principalmente os olhos. Logo, Edward e Robert viraram amigos e famosos na universidade. Afinal, a história de 2 desconhecidos idênticos é raridade. Os 2 jovens, que também tinham a mesma idade, estamparam até jornais. E aí é que a história fica ainda mais inacreditável. O jornal com as fotos de Edward e Robert circula na cidade e chega à casa de David. Ele não acredita, observa a foto e pensa: quem são estes 2 que são idênticos a mim? Pois é, um terceiro rapaz idêntico aparece. Agora são Robert, Edward e David, 3 irmãos separados quando eram crianças, que se reencontraram aos 19 anos, por acaso. É impressionante.
Em 12 de julho de 1961, uma jovem de Long Island deu à luz 3 meninos. No entanto, ela não estava preparada para criar trigêmeos e entregou as crianças em um orfanato. Lá foram adotados e criados separadamente. Logo, Edward, David e Robert se tornaram fenômenos midiáticos. Participaram de diversos programas de TV e até fizeram uma participação especial no filme Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985, estrelado pela Madonna. Susan! Hello, just in New Jersey. Madonna is Susan. A separação de irmãos na infância geralmente tem motivos específicos. Família enfrentando dificuldades financeiras, pais que se separam e levam filhos embora, mas a história dos trigêmeos ganha capítulos sombrios quando eles descobrem que foram vítimas de um experimento arquitetado secretamente. Na época, uma agência de adoção enviou cada um dos irmãos para uma família diferente. Detalhe: a informação de que tinham irmãos foi omitida das famílias adotivas, mas algo ainda mais secreto estava prestes a ser revelado. Depois de tantos anos buscando por respostas, os trigêmeos descobriram que foram vítimas de um experimento liderado por um psiquiatra austríaco chamado Peter Neubauer. O plano dele era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de gêmeos que crescem em ambientes socioeconômicos distintos. Afinal de contas, o que tem mais impacto? Genética ou socialização? Os seres humanos são moldados pelo ambiente em que vivem ou é o DNA que determina quem são e quem se tornarão? Para responder a essas perguntas, Neubauer e a equipe dele monitoraram os jovens ao longo dos anos, sem nunca revelar às famílias os verdadeiros motivos da investigação. Um dos irmãos, Edward, morreu há 29 anos, antes, inclusive, de saber toda a verdade sobre o experimento. O psiquiatra também morreu, mas pouco antes da morte, em 2008, Neubauer deixou os detalhes da pesquisa guardados em arquivos da Universidade de Yale, com acesso restrito até 2065. Olha aí, minha gente, que história, né? Virou filme, virou série, eles já participaram de filmes também. Que experimento é esse, hein? E ao se encontrarem, eles acabam meio que interrompendo esse estudo, porque isso aconteceu muito cedo, 19 anos. Mas uma crueldade fazer isso com eles. Também acho cruel, acho que mexe muito com a vida da pessoa para sempre, né? E eu acredito muito na socialização, sabe? Acho que o ambiente, ele tem uma força muito grande para mostrar e direcionar quem você vai ser na sua vida, sabe? E não tem meritocracia, né? Porque é o seguinte, gente, obviamente, quando começa um jogo, quem está na classe mais elevada tem muito mais possibilidades do que aquele que está na parte de baixo da pirâmide. Isso é uma realidade. Tanto é que outro dia, viu, Luca, um milionário falou assim, seguinte, eu vou abrir mão aqui da minha fortuna e vou pegar um dinheirinho, em um ano vocês vão ver que eu já vou ter $1 milhão. E ele saiu com $100. Começou a morar em albergue, comer de doação, que não sei o quê, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. No 7º mês ele teve que parar porque não aguentou. Aí teve que voltar para a fortuna dele, para a grana dele. Então, amigão, quem começa o jogo atrás tem muito mais luta e dificuldade, né? Essa questão o ambiente influencia, onde demais, a pessoa está, onde a pessoa cresce. Minha filha fez um projeto uma vez, Gotino, numa comunidade, para dar aulas de matemática para jovens de comunidade, para dar um pouco mais de chance. E eu fui lá um dia dar uma palestrinha para a galera lá e eu vi jovens muito promissores, só precisava de um empurrãozinho, sabe? Só um empurrãozinho. O brasileiro muitas vezes precisa de uma oportunidade. E muitas vezes a oportunidade não chega.